Então, olha só. Parece que vocês estão vendo aqui a roupagem um pouco diferente. Eu estava falando da relação massa, força, massa e aceleração. Duas grandezas vetoriais e uma escalar. Massa é escalar, quilograma, né? Então, bem diferente. Mas, antes disso aqui, eu estou esquecendo do essencial para vocês primeiro. Entendeu? Isso não pode, de jeito maneira, deixar. Tá? Para determinar a resultante de forças cujas direções... Forças em direções ortogonais. Cada dia eu apareço com um palavrão diferente, né? Pois é, regra do paralelogramo, tal, né? Agora vem ortogonais. Que merda que é isso? Ortogonais é o mesmo que quando eu tenho duas retas perpendiculares entre si, formando exatamente um ângulo de 90 graus naquele ponto de interseção entre elas. Aqui. Eu tenho a reta X e a reta Y. Nesse ponto de encontro aqui, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, elas também são chamadas de retas perpendiculares. Tá legal? E direções ortogonais é nesse caso. É quando, olha só, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Para determinar a resultante de forças cujas direções formam um ângulo de 90 graus entre si, utilizamos aí mais uma vez a chamada regra do paralelogramo. Então eu vou ter que ver isso aí de novo? Vai. Só que agora, né, como somar isso aqui algebricamente. Então, nós falamos, olha, mesma direção, né, horizontal, sentidos opostos, mesma direção e mesmo sentido. Falamos também na direção vertical, uma para cima, outra para baixo. Aí a resultante era nula. Agora, aqui a resultante continua sendo diferente de zero. Força resultante é diferente de zero, não nula, tá? Mas acontece que para isso a gente vai utilizar a chamada regra do paralelogramo. E para fazer a chamada regra do paralelogramo, o que nós temos que fazer? Bom, olha, aqui eu tenho 20 centímetros. Da esquerda para a direita de F2. E aqui eu tenho 26 centímetros de baixo para cima para F1. Na regra do paralelogramo, mais uma vez insistindo aí com os senhores, eu vou pegar a projeção vetorial desse aqui e na extremidade de F1 eu vou desenhar as mesmas características. Eu falei que ele tem 20 centímetros, não é? Então olha só, pontilhado aqui, só para vocês verem que trata apenas de uma projeção vetorial. Aí ó, 20 centímetros. Essa é a sombra de F2. E a de F1? F1, medindo aqui mais uma vez nessa régua, que eu prefiro ela porque ela não apaga. E não fica caindo também, ela é muito pesada. 27 centímetros. Então eu venho aqui na extremidade de F2, coloco o meu 27 aqui e vou
traçar a projeção, desenhar a projeção vetorial de F1, que pega aqui, ó, da extremidade de F2 e une aqui, ó, extremidade com extremidade. O vetor resultante, por sua vez, tá? É um vetor. Vocês estão entendendo que essas forças aqui, de projeção ortogonal, é quando elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá? A origem dos vetores é a mesma. Então, a resultante não nula será um vetor também cuja origem é a mesma origem, tá? De ambos os vetores, e sua extremidade vai coincidir com a extremidade das projeções vetoriais. Esse aqui é o vetor resultante. E a força resultante, nesse caso aqui, matematicamente, né, onde podemos escrever que a força resultante elevado ao quadrado é igual à força F1 ao quadrado mais a força F2 ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui o teorema de Pitágoras. Por que isso? Porque aqui, se você for olhar bem, olha aqui, nós temos um caso de triângulos retângulos, onde FR passa a ser a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos quadrados dos catetos. Catetos são lados. Então, aqui, olha, passa a ser agora um triângulo retângulo. Tá vendo como que a trigonometria e as suas relações trigonométricas, um triângulo retângulo, é mais importante na física do que tudo? Eu canso de falar, né? Eu falo isso muito com vocês. Viu? Então aqui eu fiz uso do nosso famoso teorema de Pitágoras para eu poder calcular quem a força resultante. Ela será dada aqui. Vocês querem ver se eu der números aqui? Se eu pôr 6 aqui newtons para essa e pôr aqui F1 como 10 newtons, então vamos ver quem vai ser a força resultante? Vamos. Seria F1 10 newtons ao quadrado, né? Mais F2 6 newtons ao quadrado. Então, a força resultante vai ser igual a 10 ao quadrado, que dá 100, mais 6 ao quadrado, que é 36. A força resultante ao quadrado, desculpe. Força resultante ao quadrado é igual 100 mais 36 vai dar 136. Força, agora, você não quer o quadrado da força resultante, você quer apenas o quadrado, você quer apenas a força resultante. E nós sabemos também matematicamente, definindo, que a operação inversa à potenciação é a raiz, não é? A radiciação. Como é o quadrado, raiz quadrada de 136. Está aí o resultado, né? Se você quiser calcular lá depois, você calcula. Caso contrário, deixa apenas indicado, tá? Mas existe também uma outra situação que a gente tem que levar em consideração,
E qual que é essa outra situação? É quando essas forças, elas apresentam situações, apresentam as direções ortogonais, tá? Porque isso pode acontecer. E aí vem, né, aquela promessa minha de falar para vocês sobre por que a lei do cosseno na matemática ela é utilizada como menos, né, é o teorema de Pitágoras, menos, né, 2 vezes tal cosseno de um ângulo θ. Pois é. E na física é mais, não é? Essa explicação tem que ter uma videoaula só para ela, porque ela é uma dedução, tem um triângulo qualquer, vai ser dado um triângulo, e logo em seguida, então eu faço a dedução para vocês, tá? Primeiro, aqui nesse momento, eu vou mostrar apenas o que vai acontecer quando nós temos a direção ortogonal, mas o ângulo formado entre elas aqui não é mais um ângulo de 90 graus. Aí como que fica? Bom, aí só fazendo, não é? Pois é, o nosso tempinho aqui de novo não, assim, tá dentro do padrão e eu não quero fazer nada grande, então nós vamos, né, para uma quinta parte sobre isso aí. Aí a gente vai chegando, vocês estão entendendo que eu estou caminhando para chegar na expressão matemática, força, massa e aceleração, tudo junto, para definir matematicamente a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Essa lei, diga-se de passagem, ela acompanhará os senhores em todos os ramos da física, durante todo o curso de física de vocês, seja um curso do ensino médio, seja na graduação, ou licenciatura, ou bacharel em física, seja nas engenharias, onde a física tiver, entendeu? E ela vai acompanhar. Até nas questões mínimas, por exemplo, quando a gente trata com elétron, na estrutura da matéria, sempre tem que ter a força resultante. Então, quer dizer que esse princípio fundamental da dinâmica acompanha também na mecânica moderna, não é só na mecânica clássica, não? Não é não. O que você quer dizer com isso? Que as partículas subatômicas também têm a ver com isso? Sim. Por quê? Porque elas estão em movimento. Os elétrons estão se movendo, né? Eles estão vibrando, né? E, além do mais, existem as forças de atração, elétron, próton. Então, tudo isso só porque a massa deles é mínima, é praticamente desprezível, né? Na mecânica quântica, não. Na mecânica quântica, ela é muito essencial, aliás, ela é representativa até demais, viu? Porque trata-se da estrutura, de como a matéria começa, a base da matéria, a estrutura dela. Essa sala aqui não tem uma base, um alicerce? Pois é. E a estrutura dela? É tijolo, é cimento, pois é, começa ali dessas peculiaridades do seu corpo humano, é formado com átomos, claro, dos átomos, depois vem um aglomerado de átomos para formar o quê? As moléculas. Das moléculas formam então as células e por aí por diante. Não é assim que vai? As células formam os tecidos até chegar nisso aí, tá? Então, a segunda lei de Newton, ela vai acompanhar vocês, quer queira, quer não. E outra, não é só no curso de física também, não, viu? Nas ciências biológicas também, ela vai acompanhar vocês também. E até na humanas também, que tem muita matemática envolvida ali também, em alguns setores ali, entendeu? Apresenta isso aí também. Não adianta não. Então, pensa, por isso que chama ciências da natureza. Tá legal? Eu volto para mostrar
um ângulo diferente de 90 graus. Ok? Bye!